Olá, estudantes da Rede Estadual de Minas Gerais. Eu sou a professora Adelina Azevedo, professora de Química. É um prazer estar aqui com você novamente. E o assunto da nossa aula hoje é Termoquímica, parte 2. Bom, na aula de hoje, nós vamos definir o estado padrão e a entalpia padrão de formação e de combustão, calcular a variação de entalpia dos processos físicos e reações químicas utilizando valores de entalpia padrão e lei de Hess. Vamos conceituar e calcular entalpia de ligação, calcular a variação de entalpia de uma reação química a partir das entalpias de quebra e formação de ligação entre átomos. Então, vamos lá? Só retomando o conceito de termoquímica. As transformações sofridas pela matéria quase sempre são acompanhadas por absorção ou liberação de energia. É essa energia que é o objeto de estudo da termoquímica. Comecemos com o conceito de entalpia padrão, ou estado padrão, ou entalpia de formação. A entalpia de formação é quando você tem a formação de 1 mol de substância a partir de substâncias simples. Veja bem, aqui ó, eu tenho o hidrogênio, que é uma substância simples, o oxigênio, que é uma substância simples, formando 1 mol de água, no seu estado padrão também, que é líquida, né? Essa reação, ela libera 286 kJ de energia. Esses valores são determinados, o instrumento utilizado para medir a variação de entalpia de um sistema é um calorímetro. Então, percebam aqui, ó, substância simples formando 1 mol e a quantidade de energia envolvida no processo a gente chama de entalpia de formação. Esse é o conceito de entalpia padrão. De novo, só recapitulando, o que você quer? O que é estado padrão e variação de entalpia? É a variação de entalpia envolvida na formação de 1 mol de uma substância a partir de substâncias simples correspondentes com todas as suas espécies no estado padrão. Aí tem um exemplo aqui, o exemplo lá de trás. Lembrando que esse símbolo de lambda aqui, ele foi trocado, ele é um L, né? Porque a água no estado padrão, ela é encontrada no estado líquido. E quando a gente vai escrever uma equação química, a gente tem que colocar o estado padrão, né? A variedade alotrópica, o estado padrão da substância nas condições normais de temperatura e pressão. Então aqui a gente tem 2 exemplos de entalpia de formação. Aqui é a entalpia de formação do ácido sulfúrico. Perceba que entraram 3 substâncias simples na composição dessa substância, que é uma substância composta, e a quantidade de energia liberada é de 813,8. Bom, apresentado o conceito de entalpia padrão, com mais um exemplo aqui embaixo, que é a entalpia de formação da amônia, que libera 46 kJ, perceba que a formação de ácido sulfúrico libera muito mais energia quando comparado à formação da amônia. Então aqui a gente tem exemplos de entalpia de formação que são valores tabelados. Não se preocupe, porque sempre que você for resolver alguma questão que envolva esses valores, basta você consultar. Ou então a própria questão já traz esses exemplos. É o caso dessa questão aqui, ó. Sendo a entalpia de formação do óxido de ferro 2 igual. Então, essa é a entalpia de formação do óxido de ferro 2, que é esse aqui, ó, que vai ser menos 64,04. A entalpia de formação
do oxigênio é zero, porque toda substância é zero, isso é valor tabelado. A entalpia de formação do óxido de ferro 3 é 196, vai ser 96,5. Se eu fizer o cálculo da variação de entalpia aqui, ó, que a variação de entalpia vai ser entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, eu vou ter o seguinte, aqui ó, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, né? Eu vou ter ΔH, que é igual a menos 196,5. Como é menos, esse menos com menos aqui vai ficar o quê? Mais 64,04. Aqui eu vou ter uma entalpia negativa, porque eu vou fazer uma soma algébrica, então eu vou ter um valor de 132,5 kcal por mol. Aí é só para te mostrar o seguinte, você pegou o valor da entalpia dos produtos menos o valor de entalpia dos reagentes, você achou o valor de entalpia da reação abaixo. Essa é uma das funções da entalpia de formação. Novamente, aqui a gente tem a calcita se transformando em aragonita e trouxe os valores de formação das duas. Valor de formação da calcita é menos 288,45 e o valor de formação da aragonita é 288,49. Quando eu faço a variação de entalpia, entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, aí eu vou encontrar 0,04 caloria, que vai ser a entalpia dessa reação. E como é uma entalpia negativa, se eu fosse representar a variação de entalpia dessa reação aqui, eu só colocaria o ΔH e copiaria esse valor lá, tá? Agora, vamos para a entalpia de combustão. Combustão é queima. Então, se eu falo da entalpia de combustão de uma substância, eu estou falando do calor liberado quando queima 1 mol dessa substância no seu estado padrão, né? Então, aqui, quando queima 1 mol de hidrogênio, a quantidade de calor liberado é 68 kJ. Então, 1 mol, estado padrão, que é o estado em que ele se encontra mais constante na natureza, e é o calor liberado. Outro exemplo, entalpia de combustão do carbono grafite. A gente tem o carbono grafite e o carbono diamante, que são variedades holotrópicas do carbono. A forma mais estável do carbono é a grafite, é o mais comum que a gente encontra no cotidiano. A gente encontra carbono grafite em lápis de escrever. Agora, o carbono diamante é uma variedade holotrópica menos estável. Então, quando a reação de combustão de um e do outro vai emitir energia diferente, entalpia diferente. Então, aqui eu tenho 1 mol de grafite reagindo com oxigênio para formar gás carbônico e veja o quantitativo de energia que essa reação química libera. Se eu queimar 2 mols, vai queimar o dobro. Se eu queimar meio mol, vai liberar a metade da energia. Só para falar que entalpia de padrão e entalpia de combustão, eu estou me referindo a 1 mol da substância. Também não precisa preocupar, porque são valores tabelados, né? Aqui eu tenho exemplos. Aí, olha a entalpia de combustão do metano aqui, ó. Está representada aqui, esse valor é tabelado. Olha a entalpia de combustão aqui, ó, do etano. Também é um valor o quê? Tabelado. Então, você usa esses valores tabelados para calcular valores de entalpia ou de formação de substância numa reação química que você não conhece o valor. Nesse caso aqui, ó, a gente tem esse exemplo, ó, determinar a quantidade de calor fornecida pela combustão completa de 5,2 quilos de acetileno a 25 graus
conhecendo as entalpias de formação aqui, ó. Então, perceba que aqui, o que é que você calcula? Qual é a quantidade de energia liberada quando eu queimo 5 quilos e 200 gramas dessa substância? Para isso, eu vou usar os valores, as entalpias de formação das substâncias conhecidas. E aí é onde eu vou fazer alguns cálculos básicos. Que cálculos são esses? Primeiro, escrever a reação de combustão. Né? A reação de combustão tem que estar o quê? Devidamente balanceada. Escrever a reação de combustão, de queima do etileno, do acetileno, reage com oxigênio para formar gás carbônico e água. Aí, a questão, ela traz os valores de formação de cada uma das substâncias envolvidas na reação química. Vou até voltar aqui para te mostrar. A entalpia do gás carbônico, de formação do gás carbônico está aqui, do hidrogênio está aqui e do acetileno está aqui. Os valores de formação de cada uma dessas substâncias. Aí, só que aqueles valores ali é para 1 mol. Então, como aqui, ó, eu tenho 2 mols, eu vou ter que multiplicar por 2. No caso, eu tenho 1 mol, permanece ele mesmo. Então, o cálculo aqui, ó, na entalpia dos produtos, ó, entalpia dos produtos, a variação de entalpia dessa reação aqui, eu calculo, né? Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Fiz a soma algébrica dos valores de entalpia de cada um dos participantes. Localizei que para queimar 1 mol de acetileno vai liberar essa quantidade de energia. Porque a entalpia de combustão dele é esse valor. Acontece que a questão me pede o seguinte: se queimar 5 quilos e 200 gramas de acetileno, qual vai ser a quantidade de energia liberada? Aí eu venho aqui e faço uma regra de 3. Eu sei que 1 mol de acetileno são 26 gramas. 26 libera essa quantidade de energia. Então, 5,2 quilogramas ou 5 quilos e 200 gramas, eu multiplico invertido e eu vou achar esse valor aqui. Que é esse aqui, ó. 62 e 140. Agora, compreendida a entalpia de combustão e de formação, vamos para a energia de ligação. O que é energia de ligação? É a energia envolvida, que seja absorvida na quebra de 1 mol de determinada ligação química, supondo todas no estado gasoso a 25 graus e 1 atm, ou 1 atmosfera. A quebra de ligações será sempre um processo endotérmico. Então, lembrando que o que é ligação química? É interação, é atração eletrostática entre átomos. Romper essa ligação, ou seja, romper essa atração eletrostática entre 2 componentes, requer uma quantidade de energia, que nesse caso a gente chama de energia de ligação, e ela tem um valor. Então, exemplo aqui, ó, para quebrar, aqui eu tenho a substância hidrogênio. Para quebrar a ligação entre os átomos que formam a molécula dessa substância e deixar os 2 átomos livres no estado gasoso, é necessário fornecer uma energia, porque é um processo endotérmico. Qual é a quantidade de energia que tem que fornecer? 435,5. Então, essa é a energia de ligação. Outros exemplos, também, gente, é tabelado, né? Outros exemplos de energia de ligação aqui, ó. Com esses valores tabelados, a gente consegue calcular a entalpia de reação, a variação de entalpia de uma reação química. É só eu vir aqui e colocar, olha, eu tenho 2 vezes a ligação entre hidrogênio e cloro, que tem esse valor aqui, ó, 4 vezes 38. Então, eu tenho 2 vezes 431,8. Mas, qual que é o valor da ligação flúor-flúor? 153,1. Então, aí eu já vou ter o valor da entalpia dos reagentes. Depois eu venho, 2 vezes o valor da ligação entre o flúor e o hidrogênio.
e 2 vezes mais a ligação, o valor da ligação entre o cloro e o cloro. Somo as reações dos reagentes, dos produtos, somo as reações dos reagentes. Lembro que reagente sempre absorve calor, então eu tenho que colocar um sinal negativo antes. E pronto, eu vou chegar no resultado da questão. Aí vamos aqui, ó. A energia absorvida por 1 mol de hidrogênio na transformação da molécula do hidrogênio para 2 átomos de hidrogênio, ela é determinada como energia de ligação. Isso é só para reforçar para você o conceito do que do que seja energia de ligação. E aqui a gente tem a lei de Hess. O que é a lei de Hess? A lei de Hess, ela fala que numa reação química, a substância só depende do valor inicial e final, a entalpia de uma reação química. A outra parte muito importante de termoquímica é o estudo da lei de Hess. O que é a lei de Hess? Ela fala o seguinte, que as reações químicas podem ocorrer em várias etapas. Porém, verifica-se que a sua variação de entalpia depende apenas dos estados inicial e final da mesma. Essas observações foram feitas por Germain Henry Hess, por isso ficou conhecida como lei de Hess. Traduzindo, vamos lá. Aqui eu tenho um caminho direto de uma reação química. Eu tenho carbono grafite reagindo com o oxigênio do ar e liberando a queima do carbono, né? E ela está liberando 393,3 kJ de energia. Esse é o caminho direto. Para eu calcular, chegar nesse valor aqui, ó, esse é o estado final e esse é o estado inicial. Eu posso usar um caminho intermediário para eu efetuar esse cálculo. Se eu conheço a entalpia de reação do carbono grafite para formar monóxido de carbono, liberando essa quantidade de energia aqui, eu vou calcular o ΔH dessa reação. Então, reação 1, grafite reagindo com oxigênio do ar, estado inicial, formando o CO mais O2. Libera essa quantidade de energia. Entalpia da reação 1. Reação 2. A reação do monóxido de carbono com oxigênio do ar para formar o CO2. Entalpia da reação 2. Quando eu faço a soma algébrica, né, dessas reações, entalpia da reação 1, entalpia da reação 2, eu vou achar a entalpia final dessa reação. Isso é o que diz a lei de Hess. A entalpia de uma reação química só depende do estado inicial e do estado final. Ela não depende dos estados intermediários. Aí, como que a gente aplica em química, em termos práticos, a lei de Hess? A lei de Hess ela é muito útil para a gente calcular a variação de entalpia de reação que não é tabelado ou que a gente não tem o valor a partir de outras reações. É esse o caso aqui, ó. A partir das entalpias padrão das reações de oxidação do ferro dadas abaixo, aí tem as duas reações aqui, ó. Ferro sólido reagindo com oxigênio formando óxido de ferro 2. Ferro sólido reagindo com oxigênio formando ferro 3. Pede para determinar a quantidade de calor liberada nessa temperatura aqui, 298 Kelvin, corresponde a 25 graus Celsius e 1 atm. O que você fez? Pediu o cálculo final. Então, o cálculo final é, eu tenho essa reação aqui, está pedindo essa entalpia dessa reação aqui, ó. E eu conheço a entalpia dessas duas aqui. Eu faço um arranjo com essas equações para eu conseguir o valor desse ΔH aqui. Que arranjo é esse que eu fiz? Primeiro, eu escrevo a reação que eu preciso aqui embaixo.
eu escrevo a reação que eu preciso aqui embaixo, porque eu vou obtê-la a partir da soma dessas duas aqui. Então, eu vejo que aqui, ó, eu vou precisar de óxido de ferro 2 do lado dos reagentes. Então, eu vou ter que inverter essa equação aqui. Quando eu inverto a equação, eu vou inverter também a entalpia, porque se a reação é exotérmica no sentido direto, ela vai ser endotérmica no sentido inverso. Inverti os valores, inverti o valor. A equação de baixo, eu preciso de Fe2O3 do lado dos produtos, então essa eu mantenho. Agora eu vou precisar fazer um outro acerto. Como essa aqui está multiplicada por 2 e eu vou ter que cancelar, então eu vou ter que multiplicar essa daqui também por 2. Por isso que eu vou ter 128, porque eu multipliquei 64 vezes 2. Cancela, cancela, cancela. Cheguei no que eu queria e aí eu faço a soma algébrica das duas equações e obtive o ΔH que eu precisava. Bem, aqui nós temos as referências que eu utilizei para a elaboração dessa aula. Espero que você tenha compreendido, que tenha gostado. O meu muito obrigado e até a próxima.